Bem, e para confeccionarmos o forro da bolsa, a gente vai fazer as medidas da seguinte forma. Você vai medir a altura, tal, daqui até o outro lado aqui, ó, onde chegar essa altura aqui, só que do outro lado aqui, tá? Então, você vai medir assim. Daqui, e aí prende aqui pra não soltar e passa aqui pra trás, tá? Então, temos aqui, deixa eu olhar, ó, aproximadamente 42 centímetros. Depois eu vou medir com calma, tá? Mas eu acho que foi isso mesmo, 42 centímetros. E você vai tirar um tecido nesse comprimento de 42 centímetros, tá? E a largura a gente vai tirar daqui, ó, do meio da bolsa, vindo aqui até o meio do outro lado, tá? Então, você vai prender, colocar, né, aqui a fita mais ou menos no meio, tá? Da lateral, não tá querendo ficar. Aí, você faz assim, ó. Mede aí, ó, pegando no crochê, tá? Não deixa ele ficar pra dentro e você medir assim reto, porque senão vai dar errado, ó. Então, vem aqui até esse meio aqui da outra lateral. Então, tá dando aqui 35, tá? Então, você vai tirar um tecido de 42 por 35, foi a minha medida aqui. Você vai medir na sua e vai ver como é que vai ser a medida que vai dar, tá bom? Mas, essa é a forma de medir. Uma completa daqui até aqui, do outro lado aqui atrás, e a lateral aqui, ó, daqui até essa outra lateral, metade dela, no meio, tá? Aí, você tem aquelas duas medidas e tira um retângulo nessa medida, de lateral e de comprimento. Aqui, pessoal, já cortei o tecido, tá? Na medida que eu mostrei pra vocês, ó, comprimento e a largura. Se você quiser, pode também fazer um bolsinho interno, eu gosto sempre de estar fazendo. E aí, eu meço na bolsa mais ou menos que tamanho que eu quero, porque o bolsinho eu vou de acordo com o tamanho da bolsa que eu tenho, tá? Então, eu gosto de fazer ele duplo, ó, cortei aqui, vou mostrar aqui pra vocês, ele duplo, ele vai ficar mais ou menos assim, deixa eu mostrar assim. Tá? Ele vai ficar assim na bolsa. E aí, eu vejo, ó, quanto eu quero de largura lá na bolsa. Aqui no meu caso, eu medi 16, se não me engano, acho que foi 16, 17. E a altura, 10 centímetros, então, eu botei 10 e multipliquei por 2, né? Ou seja, eu tirei 20 centímetros pra poder ele ser um forro, né? O bolso, perdão, mais reforçadinho, tá? Mais gordinho, ó. Então, ele vai ficar bem mais forte. Eu gosto de fazer assim. E quando o tecido tem do lado direito e do avesso, nesse caso aqui, não, acho que não tem, dos dois lados é bonito, né? Mas, quando ele tem assim, tecido do lado que tem o lado do avesso, o lado direito, dessa forma aqui, tanto a frente do bolsinho como lá dentro, ele vai ficar do lado direito, tá? Então, eu gosto muito de fazer assim. E o processo que eu faço, como é que funciona? Primeiro, eu preparo o bolsinho, depois que eu preparar o bolsinho, é que eu vou costurar ele lá no forro, tá? Então, eu venho aqui, ó, esse aqui, por exemplo, é o lado que eu quero que fique do avesso, né? E esse é o de fora, do direito. Então, eu vou colocar direito com direito e coloco assim, ó. Feito isso, eu vou lá na máquina e vou costurar nesse sentido, costura reta. Começo aqui, ó, aqui e venho até aqui, mais ou menos. Aqui eu paro e começo a costurar mais ou menos aqui, deixei uns 2 dedinhos ou mais. Aí, a partir daqui, eu começo a costura novamente. E essa costura vai até aqui em cima, tá? Então, eu comecei aqui e terminei aqui. Deixei só um espaço aqui no meio sem costurar. Pra que esse espaço no meio? Porque eu vou desvirar. Lembra que eu tô do lado do avesso aqui? Porque ficou aqui pra dentro direito com direito. Então, eu vou desvirar aqui por esse buraquinho que eu deixei. Aí, eu desviro todinho, trago aqui pra fora. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Só que já costuradinho. Ele vai ficar já com as bordinhas aqui pra dentro, porque vai estar todo costuradinho. Tá? Com exceção do buraquinho que a gente vai deixar aqui, tá? Ó. Então, digamos que eu já costurei, né? E aí, ele vai ficar só um buraquinho aqui, ó. E vai estar costuradinho também, tudo certinho. Aí, depois de eu preparar assim, o que que eu vou fazer? Eu vou vir e costuro bem aqui em cima, ó. Que é a bordinha, pra ela ficar, não ficar gordinha assim, ó, tá? Ela vai ficar mais ajeitadinha, tá? Então, costurei a bordinha aí sim. Agora, eu vou pegar o tecido grande, que é o da bolsa mesmo,
Vou ver aqui qual o lado do avesso, no caso aqui vai ser o lado do direito. Aí, vou colocar aqui o bolsinho que eu já preparei no lado do direito do forro, certo? Vai ficar assim. E aí, eu vejo que altura eu quero da bolsa, que largura fica aqui de um lado, tanto aqui do outro. Centralizo certinho, quero mais alto, mais baixo. Vê lá certinho pra não ficar, por exemplo, digamos que o fundo da bolsa bate aqui. Se você botar muito baixo, ele vai ficar um bolso que não tem como usar, porque ele vai estar lá pro fundo da bolsa, né? Ele tem que estar na parede da bolsa mesmo. Por isso é importante medir na bolsa e confirmar certinho que é a altura que você quer colocar ele, tá? Aí, o que eu faço? Coloco o alfinete aqui e aqui, e aí vou costurar, começando daqui, ó. Aqui, passa aqui por cima dessa aberturinha que ficou, né? Que é o buraquinho que a gente desvirou. E fecho aqui a costura, aqui e até aqui. Essa costura, normalmente eu faço reto, pode ser zigue-zague, mas, né, o importante é você costurar. Aí, você prender o bolsinho no forro. Depois de fazer isso, aí o que você faz? Pega essa outra parte aqui, ó, tá? E vai juntar aqui. Junta. Aí, a vez de você costurar essa lateral todinha e essa lateral aqui todinha, tá? Aí, você fechou certinho aqui as laterais. Aí, vai ficar um saco, né? Olha. Vai ficar fechadinho assim, certo? Já com o bolsinho lá dentro. Então, eu vou fazer até esse processo aqui. A partir daqui, quando eu fizer, eu volto para explicar dali em diante. Então, aqui eu já fiz o processo que eu falei pra vocês. Preparei o bolsinho. Depois, costurei ele aqui, ó. Já está preso, tá? Certinho. Aí, vim e costurei uma lateral e a outra. E assim como eu acho que vocês estão vendo direitinho, ó, eu fiz uma costura reta e depois, mais próximo da borda, eu fiz uma costura de zigue-zague pra deixar ela mais, né, como eu posso falar, com mais segurança de caso um dia desmanchar, a costura reta, a zigue-zague vai segurando, né, e o forro vai ser de mais durabilidade. Então, agora o que nós vamos fazer, ó, tá ficando assim. Vocês podem ver que o fundo não está igual ao fundo da bolsa, né, o fundo da bolsa é quadradinho, assim, retangular. Então, o que nós vamos fazer agora é o processo para deixar aqui a parte de baixo igual a bolsa, o fundo mais próximo, né, na aparência. Bem, agora o que nós vamos fazer, ó, é dobrar aqui essa parte aqui do fundo, que é a parte de cima, que é o fundo, tá? Então, você vai passar aqui, ó, pra ela dobrar o melhor, mais, né, possível, ficar bem retinha. Aí, você vem com a caneta e vai riscar aqui, tá? É o lado de fora do tecido, mas não vai ter problema porque ele não vai aparecer aqui do lado de dentro, tá? Então, você pode tranquilamente riscar, que isso vai facilitar pra você. Só riscar aqui mais ou menos aqui, onde é o fundo. E aqui, mesma coisa, tá? Quem já é experiente aqui na costura vai fazer com mais facilidade. Quem não for, isso aqui vai ajudar muito. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou com a mão aqui por dentro do forro. Eu vou juntar esse risco aqui com essa costura aqui, tá? Assim, ó. Que fique retinho, não pode ficar, por exemplo, assim. Tá vendo? A costura tá pra cá e o risco tá pra cá. Tem que ficar retinho, por isso que a gente se baseia pelo risco. Risca direitinho pra poder se basear. E ficar o mais reto possível. Feito isso, agora a gente vai costurar aqui, ó. Tá? Nesse sentido. Então, você vai costurar mais ou menos uns 2 dedos, um pouco menos de 2 dedos, mais ou menos aqui, tá? Ó, que vai ser pra deixar ela mais, né, igual ao fundo da bolsa, tá? Então, esse aqui é o sentido da costura. Mais ou menos aqui. Certo? Assim, você vai fazer da mesma forma do outro lado, ó. Vai unir aqui. Vai costurar aqui nesse sentido, tá? Risca direitinho e costura. Então, eu farei esses dois, já retorno. Aqui, passei a costura, ó. Também fiz aqui o zigue-zague, tá? Ó, após, né, a costura reta. E a gente corta aqui agora o excesso, tá? Essa pontinha aqui a gente corta. Do outro lado, a mesma coisa. Aí, você vai observar que o fundo da bolsa, ó, do forro vai ficar, né, próximo ao fundo da bolsa. Quase não consigo falar. Aqui agora é o momento de você colocar esse forro dentro da bolsa e verificar se essa abertura aqui, ó, está ideal na sua bolsa. Você vê lá se tá batendo certinho com a abertura da bolsa, certo?
verifica certinho, tá dando certo? Beleza, se não tiver, se tiver mais folgado, então você vai, né, afunilar um pouquinho aqui e aqui também, diminuir um pouquinho, bem pouquinho mesmo, tá bom? E vai olhando lá pra ver, pra conferir se tá ok. Se tiver, o que é pouco provável isso acontecer, mas se tiver apertado, então é porque você errou na hora de tirar a medida, tá? Porque normalmente fica pouquinho folgado. E aí, se tiver apertado, aí você perdeu, infelizmente, o forro, né, gente? A não ser que você faça uma emenda aqui, então, esse outro processo. Mas isso normalmente não acontece. Por isso que é importante tirar a medida certinha do lado de fora. Porque quando a gente tira a medida pelo lado de fora, você já tira um pouquinho a mais em comparação com o lado de dentro. Isso já serve para essa margem de costura aqui, ó, tá? E aí, fica mais provável que vai dar super certo o seu forro, tá bom? Então, 99, acho que no meu caso, acho que 100% das vezes fica levemente folgado, né? Bem pouquinho. Então, às vezes eu afunilo um pouquinho aqui de um lado e do outro. Então, verifica aí direitinho, depois de você verificar, aí você vai fazer a bordinha aqui de cima, ó. Você vai colocar lá na bolsa, vai ver que tanto você pode estar dobrando pra dentro, assim, ó, tá? Um dedo e meio, sei lá, e verifica lá certinho se tá batendo no fundo, tá? E aí, se tá na altura aqui, que tem que ficar na altura da bolsa lá. Então, aí você vem e costura aqui, ó, faz uma costurinha, vê o tanto que você tem que dobrar, faz a costurinha pra fazer o acabamento na parte de cima, tá? Então, esse é o processo que a gente vai fazer, e aí eu vou trazer aqui na bolsa pra gente costurar. Antes de botar na bolsa, eu vim mostrar pra vocês, ó, prontinho, tá? Ó, já medi, já conferi, tá tudo certinho, aí sim eu fiz a bordinha. Até costurei zigue-zague, eu acho que ficou bem bonito também, tá? Aqui é uma costura reta, é um detalhe que a gente pode fazer a mais, né? Então, agora sim, vamos colocar na bolsa. Bem, aqui já coloquei o forro dentro, ó, já organizei. Opa. Ó, tá certinho, tá? Coloquei os alfinetes pra facilitar aqui e a gente começar a nossa costura, tá? Você pode começar em qualquer lugar, vou começar por aqui, que fica mais fácil de eu mostrar pra vocês, tá? Então, esse processo da costura é o que eu praticamente ensino em quase todas as minhas aulas. É bem simples, é prático, tá? Muita gente já aprendeu, com certeza, que me acompanha aqui pelo canal sabe, né? Já viu essas aulas onde eu mostro as costuras, né? Toda bolsa eu sempre dou uma pincelada de como fazer a costura, tá? Porque eu acho essencial o forro da bolsa, então essa costura também é essencial. Por isso eu gosto sempre de estar ensinando pra vocês. E aí, eu coloco o fio aqui, ó, mais ou menos da cor da bolsa, né? E se você quiser utilizar aquele fio invisível, tá? Eu não sou muito fã de trabalhar com ele, por isso eu uso mesmo a linha normal. E eu gosto de colocar 4 perninhas de fio na agulha, tá? Então, aqui, ó, você vai organizar. O processo de costura é sempre o mesmo, eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês, depois vocês vão repetir o processo até terminar, tá? Então, aqui primeiro você vai vir um pouco embaixo pra prender. A gente vai prender o nozinho, tá? Aqui. O chato de trabalhar com 4 perninhas é porque ele tende a dar mais trabalhinho mesmo, sabe? Ele tende a ficar tortinho, os fios e tudo, e tem que estar ajeitando. Mas eu faço isso pra poder deixar ele mais reforçado, essa costura do forro, né? E ter menos, ter mais qualidade, né? E demorar mais pra ele dar algum problema, né? Desmanchar ou algo do tipo, tá? Então, aqui onde tá a linha, eu vou entrar no forro, ó. Caminhar aqui na parte de cima do forro, tá vendo? Aí, vou entrar, ó, caminho mais ou menos esse tanto, vou entrar já onde eu tenho que sair com a agulha aqui, tá vendo? Eu já entro no tecido de baixo pra cima. Onde eu sair aqui, ó, no tecido, é mais ou menos a altura que vai ficar o tecido, o forro, tá? Então, onde eu sair com a ponta da agulha. E aí, aqui eu organizo direitinho e puxo o fio, certo? Então, repete o processo. Onde tá a linha, ó, eu entro retinho aqui no tecido, caminho aqui por dentro um pouquinho, aí vou sair de baixo pra cima. O forro no fio de malha não é a mesma coisa do forro no fio náutico, tá? No fio de poliéster dá muito menos trabalho. Ou dá menos trabalho, né? Porque ele é mais fácil de entrar a agulha, tá? Mas quando o fio é igual esse aqui, que é mais... tem bastante viscose e ele é um fio premium, ele tem mais facilidade do que muitos residuais. Ainda é melhor do que os residuais, tá?
que também não é regra, né? Mas grande parte dele dá mais trabalho pela minha experiência. Então, é esse processo, ó. Venho aqui com a agulha, entro aqui, rente de onde tá o fio, entro no tecido, caminho por dentro, vou de baixo aqui, ó. Tenta aqui entrar um lugar melhor pra mim enfiar a agulha. Ó, de baixo pra cima, caminhando um pouco pra frente, tá vendo? Eu não tô saindo retinho, eu tô saindo mais pra cá. E aí, eu puxo a agulha aqui e fecho o ponto. Então, a gente já costurou daqui até aqui, ó. Fica uma costura invisível, muito prática, tá? E rápida, né? Aí, aqui, pessoal, quando você tiver costurado mais ou menos aí uns 4, 5 dedinhos, você vem aqui dar um nozinho, tá? Vou dar um nozinho agora só pra explicar pra vocês. Ó, você vem aqui e dá um nozinho pra prender o que você já costurou, tá? Que ele prendeu daqui até aqui. Aí, depois você costura, 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 chegar aqui, dá outro nozinho. E assim vai fazendo, porque se caso essa linha quebrar por algum motivo, mas pelo menos não vai desmanchar tudo, porque esses nozinhos vão segurando a costura, tá? Então, é esse processo, eu vou repetir todo, ó. Tá? Caminhar aqui por dentro. Tem umas agulhas que a ponta dela meio que é meio áspera, né? Já peguei algumas agulhas assim. Se você tiver muita dificuldade, tenta trocar a agulha. Porque às vezes é a agulha que tá dando um trabalho pra você, tá bom? Ó, tô saindo sempre no mesmo lugar, tá vendo, ó? No mesmo lugar, baseando. Porque é onde eu sair com a agulha aqui, é o lugar que vai definir a altura do forro, tá? Então, tenta fazer, ó, direitinho aí, mais reto possível, pro forro ficar também bem retinho, que fica mais bonito, tá bom? Então, aqui eu vou repetir o processo, vou fazer tudo. Quando eu chegar aqui, ó, vou só passar aqui essa parte pra mim explicar pra vocês. Ó, aqui ficou bem difícil de entrar a agulha, viu? Forçando aqui, não tenta de um jeito, tenta de outro. Aqui, mais pra baixo um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Ó, aqui ficou mais fácil. Tá? O chato de costurar mesmo é só essa demora, né, gente? Porque a gente acaba... Eu gosto mais do crochê, né? Mas pra mim é importantíssimo demais o forro de uma bolsa. Mais profissional, né? Tem mais qualidade. E a linha que dá problema aqui, mas eu vou ajeitar ela. Pronto. Então, tem que ter paciência, muita vontade de terminar, né? Então, ó, vou fazendo aqui. Quando eu chegar aqui, você faz assim, tá, ó? Aí, você vem aqui, ó, faz assim, tá? Eu gosto que ele fique bem assim, no cantinho. Por isso que eu, né, meço pra ficar um pouco folgadinho. Não, parece que tá folgadinho, mas não tá. E aí, eu vou costurando aqui tudo, tá? Quando acabar o fio, troco do nozinho, coloco outro e continuo até finalizar. Bem, agora sim, o forro está concluído. Olha, gente, é outro nível, né? Você abrir uma bolsa e encontrar ela com forro. Saber que foi todo feito à mão. Todo cheio de, né, de primor. A gente faz com tanto carinho, né? Então, ficou perfeito aqui. Modéstia à parte, ficou perfeito o nosso forro. Bom, e aqui eu vou mostrar pra vocês a sobra de fio, ó, do segundo novelo, tá? Eu vou pesar, porque eu acho que fica melhor pesar a sobra, né? A gente faz a diminuição, porque a bolsa já pronta, a gente tem os metais e, né, altera um pouco o peso, tá? Então, aqui, ó, a gente vai pesar, ó, me sobrou aproximadamente 230 gramas. Então, nós usamos mais ou menos 730 gramas de fio, tá? Então, se você tiver 730, 750 gramas de fio, dá tranquilamente pra gente tá fazendo nessa espessura de fio, no tamanho que eu ensinei pra vocês na aula. Então, se você quer uma bolsa maior, logicamente, vai usar um pouquinho mais de fio, tá? Lembrando que eu tô pesando aqui já após ter feito o pingente tassel, tá? Depois de ter feito a alça, então, toda a parte que usa o fio eu já utilizei. Então, aqui é a sobra real mesmo de fio do nosso segundo novelo. E a nossa bolsa Marisol está pronta, finalizada, linda, chiquérrima, super moderna, né, pessoal? Muito prática. E esse fio aqui maravilhoso, né? Muito gostoso de trabalhar e dá um resultado incrível para as nossas peças, tá? Então, aqui está pronta a nossa bolsinha. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, não esquece, deixe seu like. É muito importante para mim, tá bom? Então, é isso, meus amores. Beijinhos e até a próxima aula.